Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Tem jovem de Cristo aí hoje? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem muito, pelo grito, tem muito jovem, mas a gente olha, não tem tanto, né? Mas o Senhor Jesus, ele tem algo particular para essas pessoas, é porque a maior revelação, ou as maiores revelações do Senhor Jesus foram dadas em momentos que tinham poucas pessoas, né? Nicodemos, lembra a transfiguração, foram poucas pessoas. Então, é assim, Deus reserva esses momentos especiais para poucas pessoas, igual a gente, na nossa casa. A gente vai fazer uma reunião, mas para as pessoas que a gente mais gosta, então são poucas pessoas, mas a reunião sempre é especial, não é verdade? Às vezes a gente está aqui festando, não consegue curtir nada, tem muita gente, tem pessoa que não foi nem convidada, mas não. Quando a reunião é pequena, tem só quem a gente ama. Então Jesus chamou realmente só aquelas pessoas que ele entende como especiais. E como esse culto é o culto dos jovens, eu tenho uma palavra do Senhor que tocou meu coração, que é para poder dar força ao jovem, uma palavra para revigorar, para colocar de pé, para que os jovens possam se sentir realmente importantes na obra do Senhor, como eles realmente são, e como o diabo faz com que o jovem se sinta com qualquer na igreja. Eu vou na igreja para quê? Ninguém fala comigo, nem para o Senhor me dão, eu sou apenas mais um que está lá, as pessoas não me dão oportunidade, ou então quando eu louvo, fala que eu não louvei legal, que eu não tenho função, que eu não tenho espírito. O Senhor fala que você tem sim, e o diabo é mentiroso. Podemos ver uma coisa, eu tenho o título da palavra diz assim, para todos vocês jovens que hoje estão meio assim, e jovens que eu falo são todos nós, espírito jovem, como o Silvano falou, espírito jovem diz assim: não despreze a força de um jovem do Senhor, amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12. 1 Epístola de Timóteo, capítulo 4, no versículo 12. O nosso Deus, ele tem algo a falar para os jovens, aqueles que estão querendo desistir, aqueles que não se sentem especiais. Deus, ele tem uma palavra para poder passar um remédio naquela ferida que está aberta ainda, naquela coisa que você ainda não resolveu e que te atrapalha no caminhar com o Senhor. Mas o Senhor diz que você possa olhar para Cristo. Olhe para Ele, não olhe para irmãos, não olhe para um lado nem para o outro, olhe para Cristo. Diz assim, amém? Encontraram? Glória a Deus. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Podem tomar assento, irmãos. Bom, não despreze, Como não desprezar a nossa mocidade, mostrando que ela tem valor, mostrando que o jovem pode sim fazer diferença ainda hoje, como fez no passado, mostrando que a idade, a experiência com Deus não é com a quantidade de anos que a gente tem, não, mas de acordo com o nosso coração, a abertura dele para com o Senhor. Diz assim no versículo 12: padrão dos fiéis na palavra, no procedimento e no amor. Como padrão de um jovem, como é que o jovem pode ser padrão? Vamos lembrar de Samuel. Samuel era apenas um jovem, uma criança. Samuel nasceu de um milagre maravilhoso de Deus na vida de um casal, na vida de uma mulher especificamente, que era envergonhada por não ter filhos. E Deus, depois dessa mulher orar muito, acabou dando um filho para ela. E ela falou para Deus assim: Senhor, se tu me der um filho, e tirar a minha vergonha, eu darei ao Senhor. E ela foi e deu. Ana teve Samuel e deu. Como deu ao Senhor? Deu para que ele ficasse na obra do Senhor. Foi lá no templo e deu. O sacerdote, ele pegou Samuel pequeno e começou a ensinar ele a palavra. E Samuel, desde pequeno, já se mostrava um jovem diferenciado. Por quê? Porque ele se interessava pela palavra, pelas doutrinas que tinha na casa do Senhor. Enquanto esse sacerdote ensinava Samuel e ensinava os seus filhos também, aí a gente passa para ver que existem pessoas e pessoas. E quando Samuel dava valor à palavra do Senhor, os filhos do sacerdote ele faziam besteira.
O que era oferecido ao Senhor os filhos do profeta, ele pegava, um absurdo, o que é dado para Deus, a gente quem toca naquilo que é do Senhor, e ele pegava, e o pior é que ele sabia e não falava nada, e Samuel não se corrompia, ele via aquele erro, falava, o erro está lá, deixa eu aqui. Jovens, aprendam isso, está vendo o erro? Não se escandalize, cada um vai pagar pela sua própria obra. Mantenha-se digno, como Samuel fez, viu o erro, viu a abominação e fez o quê? Às vezes o jovem vê o erro dentro da casa do Senhor e fala o quê? Eu vou sair da igreja porque eu não quero saber disso. Negativo. Não é porque uma pessoa erra, pessoas erram, um grupo erra, que Jesus erra. Não. Jesus é o dono da igreja. Ele que manda. Às vezes uma pessoa comete uma liderança, alguém, um irmãozinho comete um erro e a gente quer se escandalizar. Não. Ou a gente traz a palavra para ele e fala, irmão, olha só, vamos mudar isso aí, sabe que não está certo. Ou então você se afasta. Não se afaste do Senhor, da obra do Senhor por ninguém. Samuel fez isso. Deus usou o menino Samuel para poder exortar o sacerdote ali. Olha como é que Deus usa o jovem. Olha como é que Deus usa. Deus vai lá e chama Samuel. Chamou por 3 vezes, ele pensou que era o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli percebeu. Se ele está ouvindo alguma voz, essa voz é a voz do Senhor. Então ele falou assim, o sacerdote Eli, ele não sabia disciplinar os filhos, mas ele soube muito bem ensinar Samuel. Ele falou, quando você ouvir a voz, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel falou isso, e Deus foi e revelou para ele tudo o que ia acontecer com o sacerdote, com os filhos dele, com todos os que fizeram coisas erradas. Ou seja, não se contamine, porque Deus vai fazer divisão entre o justo e o injusto. Permaneça na casa do Senhor. Você que está fazendo a coisa certa e pensa que Deus não está vendo, Deus está vendo sim. Por isso que ele honrou Samuel. Samuel depois veio a ser sacerdote, juiz, profeta de Israel. Um homem que tinha 3 ministérios. Que coisa maravilhosa. Por quê? Porque ele não se contaminou, mesmo o pecado estando do lado dele. Mesmo o pecado sendo bem próximo a ele. Não se contamine. Tente até ensinar, tente mostrar o caminho do Senhor. Outro que era padrão de fidelidade, mesmo jovem ainda, era João Batista. E nesse jovem, você pode estar se identificando pelo ponto de que João Batista também nasceu de um momento. Olha só como é que acontece. Na vida do escolhido de Deus, sempre nascimento e a vida é um pouco diferente. Acontece algo de sobrenatural. A mãe dele também não podia ter filho. Isabel não tinha filho. Isabel e Zacarias, Zacarias trabalhava no templo. Era um homem que fazia o trabalho do Senhor e pedia a Deus. E ela pedia também, mas não tinham filhos. E no momento Deus vai lá e abençoa também. Olha como é que Deus é. Ele é fiel para aqueles que também são fiéis a Ele. Batalha muito. Se Deus não abriu hoje, se Deus não deu hoje, Ele dá amanhã. E se Ele não der, Ele vai te dar outra coisa que você não sabe, mas que realmente é o que você precisa. Nem sempre o que a gente pede é o que a gente precisa. E João Batista nasce no milagre. Isabel vai ter um filho. Zacarias ele tem a revelação do anjo do Senhor que ele seria pai. Ele não acreditou quando o anjo falou. O anjo falou assim, não está acreditando não? Então você vai ficar mudo até o seu filho nascer. Ou seja, daquele que não acredita na palavra do Senhor. Por quê? Ou ele pode perder o dom dele. Zacarias não falou, depois sim falou. Ou então ele pode até perder a bênção. Então acredite, se Deus está falando para você que ele vai abrir aquela porta sobrenatural, creia, porque Deus ele é fiel. Não há impossíveis para o nosso Deus. João Batista nasce numa família humilde. E o ministério de João Batista é um ministério sensacional. Sabe por quê? Jesus, o nosso Salvador, falou, sabe o que de João Batista? Ele falou, dos nascidos de mulher, não existe nenhum maior do que João. Ou seja, olha só, quem era João? Dos nascidos de mulher não tinha nenhum maior do que ele. Era o profeta que diz assim, a voz que clama no deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Ou seja, era o profeta que ia preceder a vinda de Jesus na terra. Ou seja, esse profeta, nasceu de um milagre. E foi fazer o ministério dele aonde? Foi na maior igreja da época, foi no maior templo da época,
Jesus fala. E lá no deserto, ele pregava. E ele pregava o quê? A mensagem da vida dura. Era uma mensagem de arrependimento. Era uma mensagem de mudança de caminho, de caráter. É o que hoje precisa. A gente não precisa de um evangelho de Deus que vai dar, vai ficar rico, vai ficar com carro, vai ficar com isso. Não. A gente sabe que o nosso Deus é rico, ele pode dar, ele pode não dar. Mas a gente precisa de um evangelho de mudança. Para que a gente possa ser servo de Deus de verdade. Para que o crente possa ser crente de verdade. Para que o jovem possa entrar na escola e ninguém apontar o dedo e falar: domingo foi para a igreja, mas segunda já está no funk na escola. É o que de mudança mesmo. Para que você não seja duas pessoas, seja apenas uma. Onde quer que você esteja. Não é uma pessoa que vai criar intriga na escola, em casa, na sua vizinhança, não. Mas é uma pessoa que, quando passa, fala assim: poxa, seja o que seja, mas ele é fiel. Ele não brinca, ele não vem pro nosso pagode, ele não vai pro nosso funk, ele não bebe aqui com a gente, mas ele é o servo de Deus e é boa gente. Olha, ele não aponta, não critica ninguém. Que a gente possa mostrar para as pessoas que ser servo de Deus não é fechar a cara, não é viver sem fazer nada, parar sentado em casa no nosso quarto, orando 24 horas, não. O crente, jovem, servo de Deus, ele pode muito bem se divertir, passear, dependendo do lugar. Ele pode muito bem colocar uma roupa, dependendo da roupa também. Nós temos nossa igreja, nossa doutrina, que vai falar o que é isso, nosso pastor. O nosso crente pode namorar sim, o namoro certo, com os padrões corretos que a Bíblia fala. Sim, ele pode se divertir, pode se alegrar, pode se encontrar com poder, comer um cachorro-quente, ter um filme, uma pipoca. A gente pode sim, pode fazer um culto, ou então podemos viajar, podemos ir para um sítio, tomar banho de piscina, jogar bola, correr. Podemos sim, podemos ser livres do pecado. Por que as pessoas lá fora falam que curtir a minha juventude é beber, fumar, usar droga, fazer isso? Isso é curtir. A pessoa não consegue nem falar sim ou não, porque a droga ou as substâncias que elas tomam acabam fazendo com que ela fica faz isso, assalta, mata e depois fica, não sei o que eu fiz, eu estava com efeito de uma droga. Não, Deus fez o homem para ter completo domínio do que ele faz. Se você vai para a esquerda, é porque você decidiu ir. Se você vai para a direita, é porque a tua cabeça te decidiu para você ir. E tem muitas pessoas que falam: eu engravidei, mas eu estava usando bebida, eu estava bêbada, e aí acabou acontecendo. Então isso é curtir? Não. Curtir é você fazer o que Deus fala para você que é bom, que tem boa fé, que é perfeito, que é agradável. E a palavra diz. E João, ele foi um homem que não tinha vestes bonitas. A Bíblia falava que ele tinha um cinturão de couro, uma roupa de pelo de animais, comia mel silvestre e gafanhoto. Ou seja, é uma vida um pouco difícil, né? Na verdade, eu nunca comi gafanhoto e nem quero comer. Gosto de um bife, gosto de uma carne que a gente faz em casa, que é uma delícia, né? E o que acontece mais? Na vida do servo de Deus, nem sempre são flores, mas ele era um homem diferenciado, era um homem que falava, era um homem que instituiu o batismo. Era João Batista, e foi batizando, e ele falava: raça de víboras. Olha como é que era. E as pessoas seguiam ele, falavam: vocês são cobras, vocês são hipócritas, e as pessoas seguiam a ele. Por quê? Porque tinha unção. Muitas vezes as pessoas saem da igreja e o pastor com uma palavra dura. A ovelha não está mais sabendo ouvir a voz do seu pastor? Se é para exortar, não vai estar. Se é para falar alguma coisa que é dura, tem que ouvir. Porque a gente tem que reconhecer que está no erro. Não falar, não quero que fale de mim, não. Eu estou errado, eu não estou errado. Então não é evangelho, não é mudança de vida, não é novidade de vida. A novidade está em você. Errou, parou de errar. Beleza, porque nem todo mundo é perfeito. A gente não nasce sabendo tudo, mas a partir do momento que a gente conhece, a gente tem que aprender. E João falava, e raça de vida das pessoas correndo atrás dele. Ou seja, e Jesus depois falou uma coisa para os fariseus, que eram os maiorais, que conheciam a lei do Senhor, que se achavam conhecedores. Jesus perguntou: o que vocês vão fazer lá no deserto? O que vocês vão procurar? Um homem bonito, bem arrumado, bem vestido? Não, porque esses homens estão nos palácios. Mas o que vocês saem a procurar? Um profeta? Aí Jesus falou assim: não é um profeta apenas, é mais do que um profeta. Lá
está um homem que dos nascidos de mulher, ele é o maior, não existe maior do que ele. Mas, qualquer um se tornar filho de Deus, seguir o Evangelho, é maior do que João na terra. Ou seja, Jesus está mostrando para aqueles homens que achavam que era o rei, que não é por aparência que você agrada a Deus. Não é só por uma roupinha, não é só por um anel de formatura, não é só porque você tem um carro, não. Isso é misericórdia de Deus, o que Deus dá. Mas Deus vai lá e olha para o teu coração e olha também para a sua mão. Por que a mão? Porque o nosso coração te dá outras coisas, a nossa inteligência, mas a gente comete a bênção ou o pecado com as mãos. Então, quando a gente vai chegar para o Senhor para orar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor, tu és Deus para isso. Ele olha para o nosso coração, mas primeiro ele olha para a mão. Por quê? Porque na mão está todas as suas obras. Deus olha para as suas obras e vê. Na Bíblia, Davi falou para Deus: Senhor, eu moro numa casa linda, mas o Senhor habita numa tenda, sua arca. Eu queria fazer uma casa para o Senhor, para que o Senhor pudesse habitar, a sua tenda, a sua arca da aliança pudesse habitar. Deus falou para ele: Davi, esse seu intento é muito bonito, muito legal, mas você não vai poder fazer a minha casa, porque a tua mão tem muito sangue. Ou seja, teu filho vai fazer, você vai preparar somente os utensílios. Então, vamos voltar nas nossas mãos para oferecer para o Senhor. Se a gente está oferecendo para o Senhor, somente da boca para fora, porque na hora de ver as obras a gente não tem obra. Ou então a obra é ruim, ou então a gente é hipócrita, a gente fala que vive uma coisa, mas não vive. E muitas vezes acontece isso. Então temos que ver isso. E no versículo 14, dentro do título do texto que eu li, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz: não te faças negligente com a obra. Ou seja, Deus aqui nos aperta para que a gente não possa se fazer negligente, ou seja, deixar a obra de qualquer maneira. A obra que o Senhor deu para a gente, colocou na nossa mão. Porque existem muitos que recebem uma obra do Senhor e acham que é qualquer coisa. Não, deixa para lá, deixa para outro fazer. Mal sabe ele. Está como uma honra, porque quando Deus escolhe alguém para fazer sua obra, Deus está sendo muito misericordioso. Assim como ele chamou Moisés para fazer a obra dele. Moisés teve vida fácil? Não teve. Moisés não teve vida fácil. Quando ele descobriu que ele não era egípcio, porque ele foi criado numa família egípcia, ele tentou viver no meio do povo dele. O povo dele estava sendo escravizado, ou seja, ele abriu mão de uma vida muito boa no palácio para poder viver com os escravos, fazendo tijolo, naquela vida pesada. E em um momento que ele está querendo, que ele vê um soldado egípcio batendo no irmão dele, do povo dele, ele vai defender o irmão dele e mata o soldado. E deixou lá, escondido, enterrou o corpo. No dia seguinte, dois irmãos dele estão discutindo e ele vai: irmãos, não para com isso. Como tudo certo tem que fazer, apaziguar problema, não criar problema e fazer fofoca. E aí o irmão vai a ponto dele e fala assim: você vai fazer igual você fez com aquele soldado ontem, que eu vi você matando ele, e apontou ele assim: vou te acusar. Moisés saiu, fugiu do meio do povo dele, fugiu de tudo, saiu. E às vezes é assim, a gente se compromete a fazer alguma coisa e a gente é apontado, e a gente faz o quê? Some, sai da igreja, se afasta, beleza. Moisés com 40 anos afastado, casou, fez o que teve que fazer, viveu a vida dele, porém ele tinha um chamado, e esse chamado era só para ele, não poderia o Paulo, o Afonso, o Joaquim cumprir. Porque quando Deus te chama para a responsabilidade que você sabe, é para você cumprir. Depois de um tempo, Deus aparece para ele. E quando Deus fala para ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu te escolhi para poder libertar o meu povo. Moisés fez o quê? Como todo mundo faz, como a gente faz. Não, Senhor, eu não sei, não dá para mim. Eu tenho pouco tempo, eu não conheço, tanto mal. Não sei se vai dar para mim todo dia. Tem irmão que é melhor do que eu. Deus, quando chama, Deus não erra. Deus está falando aqui com todos. Se Deus está falando aqui com a gente, com todo mundo está me ouvindo, é porque Ele chamou a todos que estão aqui. Porque
Deus não fala com ninguém, com pessoas ausentes. Então Deus está te chamando hoje. E Ele não erra quando Ele chama. Mesmo que você hoje ache deve estar acabando, eu acho. que você não é forte o suficiente, que você é imaturo o suficiente, jovem, mas Deus está te chamando para viver uma vida diferente. Sabe por quê? Quem seria Moisés se ele não cumprisse o que Deus chamou na vida dele? Seria ninguém. Hoje ninguém ia saber quem é Moisés. Hoje Moisés seria riscado da Bíblia, seria até um Joaquim ou outro. Mas não, Moisés assumiu. Foi difícil? Foi. Mas ele assumiu essa responsabilidade. Partiu de assumir essa responsabilidade. Passou por muita dificuldade, porque o povo dele foi um povo que sempre que estava problema, vinha falar com ele. Moisés, esse Deus, ele prometeu. E Moisés olhava para Deus: Senhor, o povo está reclamando, Senhor. Senhor, como é que a gente vai fazer? E passa o mar vermelho, e o povo está caminhando, e faltou comida. Moisés está faltando comida. E Moisés ia lá para Deus: Deus, está faltando comida, o povo está reclamando. Deus mandou o maná. Moisés está faltando carne. Moisés: Senhor, está faltando carne, o povo está reclamando. Ou seja, o povo, a obra não é fácil. Não é mole você fazer a obra do Senhor. Porém, Moisés assumiu aquilo e falou: essa é a minha vida. E aí qual é a recompensa de Moisés? Pô, Deus, caramba, olha, para Moisés foi só problema. Não, porque Moisés viu as maravilhas do Senhor. Ele viu a rocha saindo água. Ele viu o mar vermelho se abrindo, o povo passar. Ele viu contornizes vindo, o povo se matando. Moisés viu a roupa dele não se estragar durante os 40 anos do deserto. Moisés viu as vitórias, as maravilhas, o sobrenatural de Deus. E é isso que vai fazer com que você se impulsione a fazer a obra do Senhor. A dificuldade vai tentar te atrapalhar, mas as maravilhas que o Senhor vai mostrar na tua vida, aquilo que o Senhor vai fazer, as obras e as portas que vão ser abertas na tua vida vão compensar toda a dificuldade. E você vai ver que é muito melhor sofrer e fazer a obra do Senhor, porque a recompensa do Senhor é muito maior do que você ficar em casa, viver a sua vida tocando a nossa vidinha, mas não viver o sobrenatural de Deus. Não ver Deus agindo, não ver a mão de Deus vindo do céu na terra em teu favor. Não ver naquele dia que o teu inimigo vier contra ti e você não tiver para onde fugir, o Senhor se colocar na tua frente e te proteger com mão forte, com braços estendidos. E depois disso tudo, depois de fazer a obra, de assumir, de levar o povo na porta da terra prometida, Moisés morre, mas só que ele descansa, sabendo que fez o papel dele. Ele ficou meio chateado porque ele levou a terra prometida, ficou, mas Deus é maravilhoso. Deus levou para dentro da terra prometida, que é o céu, que é a eternidade. Porque a terra prometida na terra, a gente pode entender ou não, mas lá em cima não tem opção. Temos que ir sim. Essa é a promessa de Jesus. Aleluia. E Deus se manifestava para Moisés todo dia, ou sempre que ele orava, e fazia assim. A Bíblia fala um versículo que é lindo, que fala que Deus, que sempre quando Moisés chegava à tenda, Deus falava com Moisés face a face. Assim como um amigo fala a outro, assim Deus falava com Moisés. É isso que vale, é para isso que vale a pena. É você ter uma realidade sobrenatural com o Senhor. Você ter um evento que vale a pena na sua vida toda. É você falar com Deus e sentir Ele face a face te ouvindo as suas dificuldades, te entendendo, te compreendendo e falando: meu servo, eu sei, eu sinto todas as suas dores. Estou contigo, te darei força para você chegar no objetivo que eu coloquei no teu coração. E é assim que Deus fala para o jovem. Eu sinto toda vez que as pessoas não valorizam o seu trabalho. Eu sinto todas as vezes quando as pessoas falam que você não presta, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não vale a pena. Eu sinto todas as vezes que você chega na igreja e você para e vem: nossa, ninguém quer apertar minha mão. Ou então as pessoas não me levam a sério. Ou então quando eu canto, as pessoas ficam torcendo o bico. Eu sei. Sabe por que eu sei disso? Porque somente eu
é que sei o que está no teu coração, mas vou dar a cada um segundo o seu coração. E eu sei o amor que você tem pela minha obra, e não deixarei em branco, eu pagarei, e o meu pagamento é melhor do que o pagamento de qualquer homem. É isso que Deus vem para falar, que Deus vai falar com você face a face, assim como um amigo fala a outro, porque somente assim a gente vai suportar as dificuldades que irá fazer a obra do Senhor. E jovens, se preparem, porque mês que vem estaremos aqui firmes. O nosso congresso vai ser uma bênção, mesmo que o diabo queira mostrar diferente. O diabo pode falar o que for, mas a última palavra é do Senhor. Será uma bênção, eu creio. E o jovem que crê, diga glórias a Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome santo do Senhor Jesus.